E no vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre os Celestiais, esses seres que foram os responsáveis pela criação dos humanos, dos deviantes e dos eternos. Então, se tu quer saber um pouquinho mais sobre eles, quais são os principais Celestiais, vem com o Nerdverso. Muito bem, eu sou Leandro Viana e sejam bem-vindos ao Nerdverso. E os Celestiais, eles foram apresentados na edição 1 de Eternos, lá de 1976, e foram criação assim do mestre Jack Kirby. Eles são seres cósmicos que têm grande poder assim para influenciar a história da espécie humana, e eles fizeram isso em vários momentos assim, ó. Mas antes de qualquer coisa, dá teu like verso, te inscreve no canal e ativa o sininho. E a origem deles assim não tem uma resposta específica, uma resposta simples, tem várias teorias assim que explicam como eles surgiram no universo. Uma delas é que eles são, sim, os últimos sobreviventes de um multiverso, de um universo que existiu antes do nosso. Mas vamos tentar, assim, explicar a origem mais complexa. O criador de tudo e de todos é o The One Above All. Ele é o deus da Marvel, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o criador, assim, de todas as terras, planetas, sistemas, enfim, do multiverso, assim, ó. Nada existe ou deixa de existir sem a permissão dele. E assim, ó, ele é disparado a maior entidade cósmica do multiverso Marvel. E daí uma das primeiras criações do The One Above All foi o primeiro firmamento. E essa entidade cósmica ela foi responsável por criar outros cosmos e raças também, né? E entre eles os Celestiais, que eram apenas para ser servos. E nesse primeiro grupo de Celestiais existia uma parte então que venerava o primeiro firmamento e outra parte assim que não queria ser apenas um servo. Eles tinham desejos que as coisas evoluíssem, que o universo crescesse, mudasse. E então começou uma guerra assim entre esses dois grupos. Os Celestiais que a gente conhece hoje, eles venceram e unindo isso assim com a fuga dos inimigos, né? Isso originou novos universos e o primeiro multiverso. Os Celestiais, eles se dedicam assim a criar experimentos científicos em outras raças que eles consideram menores e interviram assim em inúmeros planetas ao longo dos milênios. Então, quando alguns Celestiais eles vieram para a Terra lá na pré-história, eles fizeram alterações genéticas nos ancestrais dos homens. Daí nisso assim deu resultado nos humanos, nos deviantes, que são encarados assim como o erro nessa experiência, eles têm uma forma assim mais monstruosa, e nos eternos, que são considerados seres perfeitos, deuses. Talvez muitos não saibam, mas foram os próprios Celestiais, eles que inseriram o Gene X como uma forma assim de acelerar o processo evolutivo. Então sim, eles também são os criadores dos mutantes. E foi nessa mesma experimentação assim que se abriu o caminho para que os humanos eles desenvolvessem poderes, ou como por exemplo assim o fato do Bruce Banner ele ter se tornado Hulk assim quando foi atingido pela bomba gama ao invés de morrer, né? Os Celestiais eles já visitaram a Terra assim em 4 períodos diferentes. Na primeira foi o que a gente falou antes, eles encontraram ali uma raça hominídea subdesenvolvida e fizeram aquelas experiências. Na segunda visita eles meio que desaprovaram assim como os deviantes estavam usando tecnologia e destruíram Lemúria, que era o maior reino dos deviantes. Só que essa aniquilação assim teve consequências mundiais e acabou destruindo também o reino de Atlântida. Olha como os Celestiais eles estão assim presentes na mitologia Marvel. Como a gente já falou antes, assim, os Celestiais eles são uma das entidades mais poderosas da Marvel e nem se sabe assim qual é o verdadeiro limite dos poderes deles. Mas vamos apresentar aí os principais Celestiais para vocês terem uma noção. Vamos começar assim pelo Zigebre, o aspirante. Sim, todo Celestial tem um nome e depois algo que define ele. Então voltando assim, ó, Zigebre, o aspirante. Esse cara, assim, deu trabalho para os Vingadores. Ele chegou na Terra, assim, há milhares de anos a fim de encontrar o Celestial ou progenitor. Só que chegando na Terra, ele sofreu uma infecção ali que alterou o comportamento dele, né? Ele ficou mais agressivo, extremamente perigoso, assim. E daí ele foi contido a um certo custo pelos Vingadores da pré-história. E essa equipe era muito forte, assim, ó. Pra tu ter uma noção, o líder era Odin, tinha a primeira encarnação da Fênix, o primeiro Punho de Ferro, o Motoqueiro Fantasma, o Agamotto, assim ó, é uma seleção de super-heróis. Mas depois de derrotado, Zigebre, ou aspirante, ele foi mantido nas profundezas de uma caverna que séculos mais tarde seria descoberta assim por arqueólogos. E ainda depois disso, ele ia ser trazido de volta por nada mais, nada menos do que o Loki. Vamos falar então de um Celestial que já apareceu nos filmes da Marvel, ou pelo menos a cabeça dele, que é Luga Nenhum. E quem matou esse Celestial foi Nu, o deus dos simbiontes. Então essa cabeça ela ficou meio que vagando pelo espaço até se estabelecer ali como um satélite. Com o passar do tempo, né, esse crânio ele se tornou um ponto de contravenção liderado pelo colecionador, que nem te viu no filme lá dos Guardiões da Galáxia. Outro Celestial é Ezon, o pesquisador. E como o próprio nome já diz, ele é responsável assim, pelas buscas, pesquisas dos Celestiais. No tempo que ele ficou na Terra, ele observava assim, vários lugares, e entre eles o reino dos Deviantes,
que a gente falou antes lá, chamado Lemúria. Só que quando teve assim a luta entre os Celestiais e os Deviantes, o Ezon, ele absorveu toda a energia de Lemúria e com isso ele destruiu aquela região. Ele já foi mostrado, não sei se vocês lembram, né? Ele apareceu lá em Guardiões da Galáxia com a Joia do Poder. Vamos falar agora de outro Celestial, agora a vez de Arishem, o Juiz. Ele é o cara assim que julga quais civilizações continuam vivas, quais devem morrer. Ele analisa ali se elas mostram sinais de crescimento, de evolução, né? Se não mostrou evolução, já era. E só pra vocês saberem, o Arishem, ele era o líder do grupo, assim, que entrou em guerra contra os Vigias. Vigias que vocês conhecem de Warif, né, pessoal? Mas o Arishem, ele só julga. O trabalho pesado fica pra Hesitar, o Executor, que como o nome já diz, né, ele é o responsável por destruir os planetas que são considerados descartáveis pelos Celestiais. E durante o conflito com os Vigias que eu falei antes, o Hesitar, ele acabou matando um deles. Teve até um arco, assim, que a Sue Storm, a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico, ela acaba matando o Hesitar. Mas claro que em algum momento, assim, o Hesitar, ele volta à vida, né, e com uma grande vontade de destruir a Terra. Só que chegando aqui, ele foi impedido lá pela Vampira, que no caso ela tinha absorvido a energia de quase todos os heróis, e também foi impedido pelo Sentinela. Vamos falar agora então de Tiamut, o Sonhador, né? E esse é o Celestial que está mais presente nas histórias da Terra. O Tiamut, né, ele é um dos poucos seres que o Galactus tem medo, assim, ó, te liga como o cara é mega ultra poderoso. E a história do Tiamut é muito legal, assim, porque ele era meio que encantado pelos Deviantes, né? E ele foi contra a ideia, assim, dos outros Celestiais de destruírem eles. Desse jeito acabou tendo uma luta ali entre o Tiamut e os Celestiais, e daí o Tiamut foi derrotado, claro, e ele foi colocado em sono profundo embaixo de umas montanhas lá, que na atualidade, nos quadrinhos, fica embaixo de São Francisco. Olha que loucura isso, né? Então nas HQs, né, óbvio que o Tiamut uma hora é despertado pelos Deviantes em um certo momento, mas para surpresa de todos, ele não quis destruir a Terra quando acordou. Na verdade, ele até ajudou os Eternos. Então uma das grandes teorias do filme, assim, é que o Tiamut, ele pode ser o Celestial que está sendo despertado na Terra depois do estalar de dedos do Hulk, né, que a gente viu nos trailers. Mas também temos Gamiel, o Manipulador, né, e ele difere dos outros Celestiais principalmente pelo tamanho, porque enquanto os outros são seres gigantescos, né, o Gamiel, ele tem um tamanho que se assemelha ao Hulk. Mas isso é porque ele é um Celestial, ele é considerado meio novo, assim, comparado aos outros. Mas vocês viram o nome dele, né? Gamiel, o Manipulador. Porque se tem Manipulador no nome, coisa boa não vem por aí. O Gamiel, assim, apesar do pouco tamanho, ele foi responsável por acidentalmente colocar os Kree e os Skrull em guerra, assim. Uma guerra que durou pouquíssimo tempo, só 4 milhões de anos. E por fim, o Celestial mais poderoso de todos, né, mas assim que raramente é encontrado, ele se chama One Above All. Mas cuidado assim para não confundir com aquele que eu falei antes, né, que criou tudo na Marvel. Aquele é o The One Above All. Ele tem o D na frente do nome. O Celestial é apenas One Above All. Ele é o líder dos Celestiais, né, e nunca se viu assim nenhuma grande demonstração do seu poder. Aliás, ele foi visto dando uma fala aqui, outra ali, assim, só para resolver algo muito importante. Mas a gente tem que frisar assim que quando todos os Celestiais morreram, todos foram mortos, foi a partir do One Above All, o único assim que tinha sobrevivido, a partir dele que todos os outros Celestiais foram revividos. Olha o quão poderoso esse cara é. Ele tinha o poder de todos os Celestiais em si. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham entendido aí melhor sobre esses seres. Aí comentem quais são os Celestiais que vocês querem ver na Marvel, quais devem aparecer no filme, assim, ó. Fiquem ligados no próximo vídeo que vai ser sobre Deviantes. Procure o Nerdverso no Instagram. Boa semana a todos e até a próxima!